fazer a cabeça, então, vou vir aqui, aonde a gente fez a última carreirinha aqui, que a gente deixou as alcinhas lá dentro pra gente fazer igual a gente fez lá no sapatinho, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o meu fio cor de pele. Aqui atrás, né, pela parte de trás, nas alcinhas que eu tenho ali embaixo, ó. Que eu tenho 12 alcinhas, tá? Então, aqui, deixa eu empurrar um pouquinho mais pra baixo a minha fibra aqui, que aqui é interessante que não tenha enchimento pra não atrapalhar. Então, aqui. Agora, então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, pegando o pontinho que eu deixei aqui, ó. Puxar o meu fiozinho. Fecho a minha laçada. Aqui mesmo eu coloco o primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer aqui que nem eu fiz lá no meu pezinho, né? Tem 12 pontos aqui, eu vou fazer 12 pontos baixos, um para cada alcinha que eu tenho aqui dentro, ó. Tá? Então, eu vou pegando uma alcinha, furar a alcinha aqui, fazendo um ponto baixo, serão 12 pontos no total. Então, depois que eu fiz aqui os 12 pontinhos do meu pescocinho, agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente fez e já vou iniciar a minha segunda volta aqui da cabeça, trabalhando um aumento, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, ó, para cada um desses 12 pontos que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento até o final e vou encerrar a minha segunda volta aqui com 24 pontos. Finalizada, então, a minha volta aqui de aumentos, agora na minha terceira volta eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e um aumento até o final. E no final desta volta aqui, eu vou ter 30 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 4, eu vou trabalhar 2 pontos. 1, 2 pontos e um aumento. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E essa aqui agora vai ser a minha sequência até o final de 4 pontos e um aumento, tá? Então, eu vou trabalhar 4 pontos e um aumento até o final, onde vai me sobrar 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, eu chego aqui no final, sobrou 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente, com os 2 iniciais ali vai fechar 4 pontinhos, dos 2 do início. Agora, na volta de número 5, eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Na volta de número 6, eu vou iniciar a minha volta aqui, trabalhando 3 pontos. 1, 2 e 3. Na sequência, eu faço um aumento. E agora, eu vou fazer a sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento, e vou seguir essa sequência aqui dos 6 pontos e um aumento até o final, tá? Então, eu faço 6 pontos e aumento até o final. No final, me restam 3 pontos que eu crocheto normalmente e encerro essa volta aqui com 48 pontos. Então, eu cheguei aqui no final, que me restaram 3 pontinhos que eu crocheto, então, normalmente. 1, 2 e 3. Com os 3 iniciais aqui, eu fecho 6. Tá? E agora eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou trabalhar da carreira de número 7, que é a carreira que segue aqui, até a carreira de número 19, então, em um total de 12 voltas de ponto sobre ponto. Então, vamos subir 12 voltinhas de 48 pontos no nosso trabalho. E também, aqui, agora a gente vai botar a nossa sustentação do pescoço, que eu também vou usar aqui um bastão de cola quente, porque é uma boneca bem macia, então eu vou botar uma base bem macia aqui também. Então, eu pego o meu bastãozinho,
Vou introduzir ele aqui, ajeitar ele aqui no meio da minha fibra, né? Pra ele ficar direitinho. E vou continuar seguindo a minha cabeça aqui, vou terminar de encher o meu corpo também, tá? Então, eu já coloco o meu bastão, termino de encher o meu corpo, eu vou tirar um pedaço aqui, não precisa tanto. E vou dar seguimento aqui na minha cabeça já com a sustentaçãozinha aqui do meu pescocinho e com o corpo cheinho. Vamos seguir, então, as nossas 12 voltinhas. Então, aqui, ó, pessoal, nessa altura que eu tô aqui, eu vou fazer os olhinhos dela, tá? Eu vou colocar aqui embaixo dos olhinhos dela um pedacinho de feltro branco, por causa que a aluna, ela é bem... tem um olho bem grandão, né? Ela é bem zoiuda. Então, a gente vai fazer esse pequeno detalhezinho aqui com o feltro, tá? O olhinho que eu tô usando aqui é um olhinho preto de trava, número 10, tá? O olhinho aí que vocês usar tem que ser proporcional ao tamanho da boneca, né? Se for usar um fio mais grosso, podem usar um 12 aí. Porque ela tem um olho bem grande mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse detalhezinho branquinho aqui, que é bem facinho. Tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho um pedacinho de EVA, tá? Só que eu não vou fazer com EVA, eu vou fazer com o feltro. Aqui, ó. Só que o feltro é mais difícil de enxergar, então eu vou desenhar no EVA pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como que eu fiz, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui um botãozinho, tá? Esse botãozinho aqui é bem pequenininho, botãozinho de camisa. Se você for fazer uma boneca maior, também use um botãozinho um pouquinho maior. Daí, eu vou botar meu botãozinho aqui e vou desenhar só metade do meu botão aqui, ó. Só o contorno dele sem fechar embaixo aqui. Depois que eu desenhei aqui, ó, vou descer um pouquinho mais aqui e vou fechar aqui, ó, embaixo, assim. E daí eu vou vir com uma tesourinha. Isso aqui vocês vão fazer no feltro, tá, pessoal? Fazendo no EVA só pra ficar mais fácil de vocês enxergar. Daí vocês recortam. Não tem mistério nenhum de fazer o olhinho dela, tá? É bem facinho de fazer. Vou ajustar aqui pra ele ficar bem direitinho. Arredondadinho, né? E depois que ele tá assim, vocês vêm e furam no meio dele. Um pouquinho, um pouquinho mais pro canto e o outro um pouquinho também, tá? Não tanto no meio. Daí vocês vão furar assim o feltro de vocês. Vão pegar o olhinho. Vou tirar um daqui mesmo, vamos ter que pegar o outro. Depois a gente já vai contar as carreiras ali que a gente vai colocar. E vão colocar o olhinho dentro do feltro. Dá pra fazer com EVA também, tá, pessoal? Não tem problema, ó. Com EVA também fica bem legal, ó. E tá pronto daí o olhinho, tá? Então, bem simples de fazer, né? Daí eu coloquei meu olhinho. Agora eu vou botar de volta o meu olho aqui. E eu vou contar aqui, ó. Da carreira que eu parei, pra começar as minhas diminuições, pra fechar, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a sexta e a sétima carreira pra baixo, da onde a gente parou. Tá? E entre um olhinho e outro de distância, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, aqui tem outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas de distância entre um olho e outro. Daí eu vou posicionar os meus olhinhos. E daí aqui embaixo desse feltro aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola pano antes de travar o meu olho, tá? E depois eu vou ter que esperar essa cola secar. Então, eu pego aqui a minha colinha, ó, minha cola pano, e vou passar aqui embaixo, onde tem o feltro, a minha cola pano. Essa cola aqui também pode ser usada quando vocês forem, se vocês forem usar o EVA no lugar do feltro, também dá pra usar, tá? Daí, eu vou colar aqui, ó, e já vou colocar a minha travinha atrás. Daí, eu venho com a minha trava e vou travar o meu olhinho, dando os estralinhos aqui da minha trava. Pronto. Agora é só eu esperar a minha colinha secar e fazer a mesma coisa no outro olhinho aqui, tá? Então, eu vou travar o meu outro olhinho, vou fazer igual. Aqui atrás eu já mostrei pra vocês em outros vídeos o que eu faço com a minha travinha aqui pra ela não me atrapalhar na hora que eu encher a peça.
esse pininho aqui não ficar rolando aqui na minha peça e deformar o meu olhinho. Então, eu queimo e achato ele bem rente aqui, a minha travinha, porque senão quando a gente coloca o enchimento, ele fica mexendo de um lado pro outro e às vezes deforma o olhinho da peça, tá? Então, tá pronto aqui. Agora eu vou deixar minha colinha secar e fazer a mesma coisa no outro olho. Então, agora com os olhos devidamente colocados, sustentação do meu pescoço colocada, agora a gente vai começar a encerrar, fechar a cabecinha, tá? Então, agora eu vou para a volta de número 20 aqui, depois que eu fiz as minhas voltas de ponto sobre ponto, e eu inicio a volta número 20 aqui trabalhando 3 pontos. 1, 2 e 3. E eu faço uma diminuição. Opa. Agora eu vou trabalhar 6 pontos na sequência. Depois que eu fiz, então, aqui os 6 pontos, eu faço uma diminuição. E agora eu vou seguir trabalhando essa sequência de 6 pontos e uma diminuição até o final. No final, aqui me restam 3 pontinhos, que a gente crocheta normalmente, e eu encerro aqui a volta número 20, então, com 36 pontos no meu trabalho. Eu cheguei aqui no final, então, me restaram 3 pontinhos que eu vou crochetar normalmente. 1, 2 e 3. Agora, na volta de número 21, eu vou trabalhar a sequência de 5 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Perdão, pessoal. Nessa volta aqui, a gente não encerrou com 36, me perdoem. Aqui a gente encerrou com 42 pontos. E agora, nessa volta aqui de 5 pontos e uma diminuição, a gente vai encerrar ela com 36 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 22, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 2 pontos. 1 e 2. Agora eu vou fazer a minha diminuição e na sequência, após a minha diminuição, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Depois que eu fiz os 4 pontos baixos, eu faço a diminuição novamente e sigo essa sequência aqui dos 4 pontos e uma diminuição até o final, onde me restam 2 pontos que eu vou crochetar normalmente, tá? E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Então, quando eu chego aqui no fim, me restam 2 pontinhos que eu crocheto normalmente. 1 e 2. Agora, na próxima volta, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição por toda a volta e encerrar a nossa volta com 24 pontos. Então, essa volta será toda de 3 pontos e uma diminuição. Agora, na próxima volta que segue aqui, eu vou trabalhar 1 ponto e uma diminuição. E agora, depois que fizer 1 ponto e uma diminuição, eu vou seguir fazendo a sequência aqui de 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. No final da minha volta vai me sobrar 1 pontinho que eu vou crochetar normalmente, tá? Então, agora eu sigo em 2 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. E aqui eu já enchi a minha cabecinha, quase toda ela, vou deixar só o restinho aqui pro finalzinho. Então, mas a minha cabeça já tá praticamente toda cheia, lembrando que, ó, ela tá cheia, mas ela tá macia, tá? Não façam uma peça esturricada de enchimento, tá? Lembrem que é uma peça para criança pequena brincar, né? Então, façam. A minha tá bem cheia, mas tá macia. Ainda o toque, tá? Então, vamos seguir assim. E quando eu chego aqui no final, então, me restou aqui 1 pontinho que eu crocheto normalmente. E encerro a minha volta aqui, então, com 18 pontos. Agora, na próxima volta que segue, ela vai ser toda de 1 ponto e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu faço 1 ponto e uma diminuição até o final e encerro essa volta aqui com 12 pontos no meu trabalho. Finalizei a minha voltinha aqui, então, de 1 ponto e uma diminuição. Nessa altura que eu tô aqui, com a ajuda da pinça, eu já terminei de encher toda a minha cabecinha. Ela já tá toda cheinha. Agora, eu vou fazer a minha última volta aqui toda em diminuições, tá? Então, essa volta aqui eu farei 6 diminuições. Será toda em diminuições e eu encerro a volta com 6 pontos. Então, terminei as minhas 6 diminuições aqui, cortei o meu fiozinho e vou voltar meu último ponto aqui para nós fazer o encerramento aqui no falso anel mágico.
Então, eu vou introduzir o meu fio aqui na minha agulha de tapeceiro. E eu vou vir aqui em cima, ó, nos 6 pontinhos do meu anel aqui, do meu trabalho, e vou pegando só na alcinha de fora dele aqui, fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou puxar aqui e vou encerrar num falso anel mágico aqui, ó, fechando a minha peça, tá? Deixa eu dar um clique aqui. Deu. Agora eu vou passar de novo aqui por entre uns pontinhos e vou firmar esse meu fio aqui para que não solte, né? Então, eu volto aqui, ó, por dentro dos meus pontos e vou passando mais um pouquinho aqui para firmar bem esse fio, para não ter risco de desmanchar o meu trabalho, tá? Assim. E agora eu vou pegar e vou tocar esse fio aqui pra dentro. Vou puxar aqui pra ajustar o meu falso anel e não ficar caroço aqui em cima. Então, eu venho aqui, passo, volto ali. Passo de novo aqui dentro do meu anel. E caio de novo aqui pra baixo. Eu já não tenho mais risco nenhum de soltar esse meu fio, ó. E daí aqui eu faço um acabamento bem limpinho e bem retinho para não ficar feio, não ficar marcando depois, tá? Então, agora aqui eu vou cortar este fio. Tá pronto a nossa cabecinha. Vamos fazer agora o cabelinho dela, para depois a gente bordar e finalizar ela. Então, aqui, ó, pessoal. Eu já adiantei aqui a base do cabelinho dela, porque é uma base bem simples, é a base da cabecinha da Luna, tá? Mas vai rolar pra vocês aqui a receitinha de como eu cheguei até aqui, e eu vou explicar pra vocês. Eu comecei no anel mágico de 6 pontos aqui, e depois eu trabalhei até a carreira de 6 pontos e um aumento, fazendo aquela sequência de, nas carreiras de número par, intercalar os aumentos, tá? Então, bem tranquilo aqui pra gente fazer. Rola pra vocês receitinha aqui. Depois que eu fiz até 6 pontos e um aumento, eu subi depois 7 voltas de ponto sobre ponto, que no total eu fiquei com 48 pontos, fiz 7 voltinhas de 48 pontos. Agora, a última volta do acabamento aqui eu vou fazer junto com vocês, tá? Pra gente encerrar, então, o cabelinho dela. Então, eu vou vir aqui e vou iniciar a minha volta aqui, trabalhando 16 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3 e vou até 16. Depois que eu fiz os meus 16 pontos aqui baixos, agora eu vou laçar a minha agulha, minha linha, vou vir aqui e vou fazer um meio ponto alto. Agora eu vou fazer 6 pontos altos na sequência. Então, vem aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Depois que eu fiz, então, os 6 pontos altos aqui, agora eu vou vir aqui e vou fazer 2 pontos baixíssimos. Então, fiz 1 e no próximo faço 2 pontos baixíssimos na sequência. Agora, eu volto a fazer 6 pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Agora eu vou laçar e vou fazer um meio ponto alto. E vou encerrar agora aqui a minha volta trabalhando 16 pontos baixos.
2, e vou, então, até o final em pontos baixos, fechando 16 pontos baixos. Chego aqui no final, então, dos 16 pontos baixos, e eu encerrei a minha volta aqui. Agora, eu vou vir aqui no pezinho do primeiro pontinho, vou dar um ponto baixíssimo, e vou cortar este fio aqui, deixando um pedaço de fio para costurar o cabelinho na cabeça dela. Então, eu vou deixar aqui um pedacinho de fio, vou voltar esse último baixíssimo aqui. Nós já vamos colocar o cabelinho na cabecinha dela e deixar costuradinho. Tá? Nosso cabelinho ficou assim. Agora, vamos colocar o cabelinho nela. Então, vou pegar a minha aluna aqui e vou colocar esta parte aqui que a gente fez, dos pontos baixíssimos pra frente aqui, que é a divisão do cabelinho dela, né? Então, aqui, ó. E vou encaixar assim na cabecinha dela. Ela vai mais deitadinha, a touquinha na cabecinha dela. Assim. Tá? Agora é só a gente fazer a costurinha. Ver se tá bem no meinho aqui, essa parte dos pontos baixíssimos. Vou ajeitar bem aqui. E a gente vai fazer agora a nossa costurinha. Então, aqui, ó, pra gente costurar, a gente vai fazer aquela costurinha invisível que a gente faz no cabelinho aqui pra ele ficar bem bonitinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, botei o fio na minha agulha e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui embaixo na cabecinha dela e vou fazer o pontinho da cabecinha dela aqui, assim. Vou puxar bem. Quando eu entrar aqui, em vez de eu pegar o ponto por cima, assim, como eu faria na costura normal, eu vou pegar o próximo ponto por baixo do ponto assim, ó. Assim. Puxo e ajusto. Agora, eu venho aqui no pontinho do lado desse ponto que eu saí, assim. Pego o ponto aqui e o ponto da cabecinha lá embaixo. Assim. Passo aqui a minha costurinha. Agora, eu volto por baixo do próximo ponto aqui e faço assim. Puxo o pontinho também. Venho no ponto do lado e quando eu pego o ponto do lado, eu já pego o ponto aqui embaixo. Assim. Que essa costurinha aqui, ó, que a gente chama de costurinha invisível pro cabelo, é a melhor costura que tem, a mais bonita, tá? Agora, eu venho aqui no ponto do lado, por baixo do ponto. Venho no próximo ponto e pego já o pontinho da cabecinha lá embaixo. E assim, agora eu vou fazer aqui, por toda a volta, essa costurinha aqui no cabelinho dela, tá? Então, eu vou seguir aqui por toda a cabeça, não puxem muito o fio pra não marcar aqui na costurinha, tá? E vamos até o final, fazendo toda a costura aqui pela cabecinha dela. Quando eu chegar aqui na parte dos pontos altos, ao invés de eu costurar aqui, ó, onde tem a franjinha, eu vou entrar aqui e vou costurar pela carreirinha de cima, que eu ergo aqui minha franjinha. E costuro aqui, ó, pela carreirinha de cima. E depois eu volto a costurar normal aqui. E aqui, onde tem a franjinha, eu não vou costurar aqui, que depois eu ponho uma colinha aqui embaixo da franjinha. Ela fica mais bonita, tá? Então, vamos seguir aqui a nossa costurinha, né? Que não tem segredo, né? Só costurar. Pra mim fazer a xuxinha dela, então, eu vou iniciar fazendo aqui um anel mágico de 6 pontos. Depois que eu fiz o meu anel mágico de 6 pontos, eu vou fazer 2 voltinhas de 6 pontinhos. Então, a volta 2 e 3 será de ponto sobre ponto. Na volta número 4, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda essa voltinha aqui, por 3 vezes, então. E vou encerrar a volta número 4 aqui, com 9 pontos no meu trabalho. A volta número 5, nós vamos trabalhar de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui uma volta de 9 pontos. A volta número 6, eu vou trabalhar 2 pontos. 2 pontos e um aumento por toda a volta aqui. Então, serão 3 sequências de 2 pontos e um aumento. E eu vou encerrar a volta número 6 aqui com 12 pontos no meu trabalho. A volta número 7 será de ponto sobre ponto. Então, farei aqui uma volta de 12 pontos no meu trabalho. A volta de número 8 vai ser de 3 pontos. 1, 2,
3 pontos e um aumento. Essa aqui será a minha sequência até o final, e no final desta volta eu terei 15 pontos no meu trabalho. A volta de número 9, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui também por 3 vezes, né, até o final. E no final desta volta aqui eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Agora eu vou trabalhar na volta de número 10, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 13 de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui no total 4 voltas de 18 pontos. Finalizadas minhas 4 voltas, então, agora na volta de número 14, eu vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. E vou fazer essa sequência aqui até o final, encerrando aqui, então, a minha volta com 15 pontos no meu trabalho. Na volta de número 15, eu vou trabalhar 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta e vou encerrar a volta de número 15 com 12 pontos no meu trabalho. Na volta de número 16, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta e vou encerrar a minha volta aqui com 9 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, nessa altura eu já coloquei o enchimento aqui dentro da minha peça, mas deixei ela bem macia, tá? É importante que aqui vocês também não coloquem muito enchimento para não deformar na hora da costura, tá? Então a gente vai encher, mas vai deixar bem macio o nosso coquinho, tá? Então aqui agora eu vou trabalhar a minha última volta em diminuições, fazendo um ponto e uma diminuição por toda a volta e encerrar a minha volta aqui com 6 pontos no meu trabalho. E depois que eu finalizo a minha volta aqui, eu vou cortar o meu fiozinho, vou deixar um pedaço de fio aqui pra mim costurar a chuquinha no cabelinho dela. Vou voltar aqui meu último ponto pra fazer aquele acabamento do falso anel mágico, tá? Então, eu vou introduzir aqui meu fio na agulha de tapeceiro. E agora eu vou vir aqui, ó, pelas 6 alcinhas de fora aqui dos meus 6 pontinhos que eu tenho aqui. Eu vou fechar fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos, pegando só a alcinha de fora. 6. Agora, eu vou encerrar aqui meu anel e vou pegar esse fiozinho aqui, vou passar mais uns pontinhos aqui pra firmar ele. E eu vou fazer o seguinte aqui pra costura, ó. Porque já tá bem firmezinho aqui. Eu vou pegar este fio aqui e vou passar ele aqui por dentro. E vou cair aqui na lateral, porque eu vou costurar esse coquinho aqui de lado, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, pela lateralzinha pra fazer a minha costura e vou largar meu fio aqui, ó, pra costurar, tá? E daí, pra mim costurar, eu não vou costurar com essa agulha aqui, eu vou pegar uma agulha um pouquinho mais longa pra facilitar a minha costura, tá? Importante que aqui também a peça não esteja muito cheia pra não ficar difícil de costurar. Então, agora eu vou botar numa agulha de boneca, uma agulha um pouquinho mais grossinha não, mais comprida, para facilitar a nossa costura. Então, aqui, ó, pessoal, eu já costurei a primeira chuca aqui e vou costurar a segunda com vocês, para vocês verem como que a gente vai fazer. Eu vou posicionar a minha chuca aqui, ó, na cabecinha dela, assim. A chuquinha tem que ficar bem assim, não vou costurar ela assim, tá? É assim, deitadinha mesmo. Então, eu posiciono aqui minha chuca, mais ou menos na mesma posição da outra. Posso alfinetar aqui, pra mim não perder a posição da minha costura. E daí, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, já tô com a minha agulha aqui, o meu fio aqui na agulha é um pouquinho mais grossa, e eu vou passar esse fio fazendo assim a minha costura, ó. Eu vou passar ele aqui pela minha cabeça. E vou voltar aqui em qualquer ponto, tá? A gente vai pregar a chuca aqui, ó. Em qualquer pontinho, mas eu sempre vou voltar no mesmo ponto que eu saí, tá? Então, aqui, ó. Já prendi aqui a minha chuca. Agora, eu vou tirar o meu alfinete, porque eu acho mais fácil sem ele, pra mim
me orientar. Agora eu volto aqui, ó, no mesmo ponto que eu entrei, é onde eu vou voltar. E vou vir aqui e vou atravessar a minha chuca aqui também caindo em algum ponto aqui. Assim. Agora eu volto de novo no mesmo ponto, mas só que lá dentro eu pego outro ponto, ó. Eu entro no mesmo aqui em cima, mas quando eu entro aqui pra pregar, eu já pego em outro lá dentro. E caio. Por isso a importância aqui de uma agulha maior, porque mais comprida, porque facilita bastante essa costura. Agora eu volto de novo aqui no mesmo ponto que eu entrei, sempre no mesmo. Preta danada. E vou de novo lá fazer a mesma coisa. E eu vou ajustando aqui, ó, pra não deixar repuxado o meu trabalho, né? Por isso que eu tenho que voltar no mesmo ponto, cuidar pra voltar no mesmo ponto pra não repuxar, tá? Aqui. Agora, de novo, eu entro aqui no mesmo ponto. E caio em outro aqui dentro. Novamente, faço a mesma coisa. Daí, eu vou ver se a minha chuca já tá bem presa aqui. Se eu ver que ela já tá bem presa, eu já posso fazer o meu acabamento aqui. Que daí eu vou fazer assim, ó. Eu vou voltar de novo lá, fazer mais um pontinho. Mais aqui pra cima. E daí, quando eu costurei aqui a minha primeira chuca, depois que eu fiz a costura dela, eu deixei o fio aqui atrás, ó. Em um pontinho qualquer aqui. Agora, com essa que eu costurei, esse fio, quando eu entrar, eu vou cair aqui no mesmo lugar desse daqui, tá? Então, eu vou ver aqui se a minha chuquinha tá bem direitinho. E agora, eu vou entrar aqui no mesmo pontinho. E vou lá atrás agora encontrar a outra ponta junto aqui pra gente amarrar as duas. Aqui. Vou passar esse fiozinho lá. No mesmo, tem que ser no mesmo buraquinho, tá? Vou ajustar aqui meus pontos pra eles ficarem bem direitinho. Vou ver se as minhas chuquinhas estão bem direitinho também. Porque agora eu vou amarrar as duas pontas lá atrás. É assim que ela vai ficar, ó. Tá? Agora, essas duas aqui eu vou dar um nozinho triplo. E vou perder elas lá pra dentro do meu trabalho. Dois. E 3 pontinhos aqui. Agora, eu vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro, pra mim perder essas duas pontas lá pra dentro. Então, eu vou entrar aqui no mesmo ponto, tem que ser sempre no mesmo ponto, pra mim passar aqui cada ponta pra um lado agora e cortar este fio. Isso eu já posso cortar. E agora, eu faço a mesma coisa aqui no outro lado. Com o outro fio, eu toco pro outro lado. Ajusto o meu ponto aqui pra ele não ficar marcado, né? Repuxado. E corto aqui também. Pronto. Agora, eu vou ajustar aqui, né, os meus pontos, onde eu fui passando, pra não ficar repuxado. E tá pronto aqui todas as costuras do meu cabelinho. As minhas pontinhas aqui eu vou dar uma dobradinha assim pra baixo, pra dar esse formatinho aqui, tá? Costurada, então, nosso cabelo é nossa chuca. Aqui, agora, eu vou passar uma colinha pano, como eu falei, embaixo da minha franjinha. Vou deixar ela secando aqui e vamos pro bordadinho do rostinho dela. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz o primeiro ladinho com vocês, sozinha, agora eu vou fazer o outro ladinho aqui com vocês. O próprio fio que eu trabalhei até agora da Balloon, eu desfiei ele e deixei num fiozinho só. Tem que ser um fiozinho fino pra gente poder bordar, tá? E daí, eu vou entrar com ele aqui, em qualquer posição, e vou cair aqui no cantinho do olhinho dela, tá? Eu vou entrar com ele aqui por cima. Já vou trancar ele aqui. Eu vou cair bem aqui na lateral do olhinho dela. Eu tô usando aqui uma agulha
de bordar mesmo, tá? Essas agulhas com ponta, essas agulhas de costura, de bordar, que é mais fácil pra gente fazer o bordado, porque eu consigo sair no ponto que eu quiser aqui, tá? Eu prefiro essas aqui na hora de bordar, tá? Então, eu saio aqui na lateral. Então, aqui, ó, pessoal, eu saí aqui na lateral. Agora, eu vou fazer um bordadinho de um cílio bem pequenininho, bem discretinho aqui pra ela, tá? Então, eu vou subir aqui agora, ó, um pontinho pra cima e vou voltar aqui no mesmo lugar. Eu sempre volto no mesmo lugar aqui, tá? Assim. Não puxo pra não apertar o ponto, tá? Agora, eu vou vir aqui no outro de baixo aqui e volto ali no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Aqui. E agora aqui, o último aqui, do ladinho aqui. No de baixo aqui. Do ladinho. E daí, quando eu entrar aqui, agora eu já vou cair aqui, ó, bem no cantinho da frente do olhinho dela aqui. Assim. Puxo ali. Não aperto pra não repuxar. Agora, esse daqui eu vou fazer assim, ó. Vou ajustar ele aqui e vou botar ele por cima do meu feltro aqui. Até aqui no canto aqui. Exatamente no mesmo lugar que a gente tava bordando. Eu saio no mesmo lugar e daí vou cair aqui, ó, no cantinho da frente do olhinho dela. Mas daí eu posso descer aqui, ó, e fazer uma escalinha aqui pra não torcer o meu fio aqui. Então, eu desço aqui, ajusto aqui, pra ele ficar por cima do meu feltro. Depois, eu posso pegar um pouquinho de cola pano, com a ajuda de um palito ou de um pincel, e botar um pouquinho de cola pano aqui, por cima desse meu fio aqui, pra ele ficar durinho e ficar parado no lugar, não ficar mexendo do lugar, tá? Agora sim, então eu fiz a minha escalinha aqui, agora eu volto aqui e venho aqui no cantinho da frente do olhinho dela aqui. Aqui. E agora eu vou vir aqui, vou fazer todo o contorno embaixo do olhinho dela e vou pular uma carreirinha aqui pra frente aqui, ó. Tá? E daí, quando eu entrar aqui, eu já vou cair aqui em cima pra mim fazer a sobrancelha. E, novamente, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Eu vou fazer uma escala aqui pelo meio do rostinho dela, pra não torcer o meu fio, tá? Eu nunca puxo o meu fio, nunca deixo ele repuxado, eu deixo ele bem tranquilo. E depois, como eu falei, a gente vem com a colinha pano ali e vai dando um ajuste no contorninho, tá? Agora, eu vou vir com ele aqui e vou cair aqui em cima pra fazer a sobrancelhinha dela. Ó. E daí, aqui, agora, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, bem no cantinho, rente ao cabelinho dela, eu vou entrar, fazer assim. Vou entrar e vou já tocar esse fio aqui, já pra começar a perder ele, tá? Então, aqui, ajusto a minha sobrancelha aqui pra ela também não repuxar. E agora é só eu perder mais uma vez aqui esse fiozinho aqui por entre o meu trabalho. E daí, como eu falei, você pode pegar a cola pano, tá? Passem ela na ponta ou de uma agulha ou de um palito. Ajustem aqui os fiozinhos para eles não ficarem tortos, não ficarem repuxados. E daí, vocês venham fazendo assim com a cola, ó, bem suave, pra marcar o lugar e deixar bem posicionado aqui. E não sair esses contornos dos olhinhos dela, tá? E daí, pra fazer o narizinho dela, eu vou trabalhar com o fio cor de pele. E eu também desfiei esse fiozinho da Balloon e deixei ele em 3 fiozinhos. Tirei 2, tá? Pro nariz ficar mais delicadinho um pouco. Agora, eu vou entrar com esse fio aqui pela lateral. E vou cair aqui, ó, pra baixo do olhinho dela. 2 carreirinhas pra baixo do olhinho dela. Bem no meio dos olhinhos aqui, ó. Vou deixar uma pontinha aqui pra mim ir puxando e ajustando esse nariz. E daí, vou contar aqui, ó,
1, 2, 3 pontinhos pra fazer o narizinho dela. E daí eu vou fazendo assim, ó. E vou puxando lá do outro lado também, ó. Bordadinho bem simplesinho aqui do narizinho, tá? Não tem nenhum grande segredo. Puxo sempre de um lado e do outro. Vou passar 3 vezes o meu bordadinho aqui. Agora, quando eu passar a 4ª vez aqui, eu vou cair com esse fio aqui do lado. E vou voltar com ele lá pelo outro lado, porque eu vou passar agora 2 vezes pelo outro lado. Pra perder ele, pro nariz não ficar torto. Então, eu volto aqui. E agora, eu venho aqui, puxo ainda lá do outro lado. Sempre deixo esse fiozinho aqui e vou puxando de um lado pro outro. Agora, eu venho aqui, passo uma vez aqui. Pra esse lado. Passo outra vez. E quando eu passar aqui agora, eu já vou perder ele. Vou encontrar com a outra ponta lá e vou dar um nozinho. E vou esconder lá pra dentro do meu trabalho. Tá? E tá pronto aqui o narizinho dela. Tá? Então, esses dois aqui agora, eu só vou dar um nozinho e esconder eles dentro do meu trabalho. E agora, por último, então, vamos fazer a nossa boquinha. Fazer um sorriso bem grandão aqui na Luna, que ela tem um sorriso bem grandão. Então, eu marquei aqui, ó, 1, 2 carreirinhas pra baixo do meu nariz e vou contar aqui, ó, 2 carreirinhas pra frente do meu nariz. Eu vou entrar com o meu fio aqui, dei um nozinho aqui, tô com um fiozinho só do fio balão que eu crochetei, mas pode ser um fiozinho fino aí na preferência de vocês, um fiozinho fino, tá? Pra boca não ficar esquisita. Nada de bordar com fio grosso, tá, pessoal? Bordem com um fio bem delicado. Ó, aqui, vou tirar o marcador daqui, vou puxar, vou trancar o meu nozinho lá dentro. Agora, quando eu vim aqui, passando, eu vou vir aqui do outro lado, no mesmo lugar, ó. Vou tirar o marcador daqui e vou vir no outro lado, fazendo a mesma coisa. E daí, eu vou descer aqui, da linha que eu fiz aqui, o contorno do sorrisinho dela, eu vou descer aqui 2 carreirinhas pra baixo, bem no meio. Bem no meinho aqui, pra gente fazer a marcação aqui pra segurar o sorrisão dela. Então, eu vou ajustar aqui meu fio. Serve também aquela dica da colinha pano ali. Depois, se vocês quiserem vir passando aqui uma colinha pano pra firmar esse sorriso no lugar. Ó, assim. Agora, eu vou entrar por baixo aqui, do mesmo ponto que eu tava. E vou cair com esse ponto aqui, com esse fio aqui, pra começar a perder ele pelo meu trabalho. Tá? Então, eu passo aqui. E agora, depois eu passo ele mais um pouquinho. E daí, vou puxar aqui sem apertar aqui embaixo pra não marcar a boquinha dela, tá? Então, aqui, ó. Tiro ali antes de continuar e dou um ajuste aqui pra não apertar, tá? Deixar bem folgadinho. E depois eu posso pegar aquela pontinha de um palito e tal, vim com a colinha aqui e dar uma fixada aqui no meu sorrisão, tá? Ó, é só isso aqui. Agora, eu vou pegar aqui e vou continuar, vou passar mais um pouco aqui pra trancar esse meu fio lá pra dentro e vou cortar ele. E tá pronto aqui o sorrisinho dela. Aqui. Aqui. Aqui eu já posso cortar o meu fio. E tá pronto a boquinha da Luna. Aqui eu cuido pra mim não apertar, né? Deixar folgadinho. Pra não ficar marcando na boquinha dela. Tá pronto. Agora eu vou fazer um brilhozinho aqui com o que eu gosto de fazer com a tinta nos olhinhos dela e vou passar um blushzinho nela. E aqui, ó, antes de eu fazer os últimos detalhes do rostinho dela, eu vou costurar o bracinho dela, tá? E daí eu já costurei o primeiro bracinho aqui e vou posicionar o outro bracinho assim com vocês, ó. A parte aqui desse acabamento aqui, ó, os pontos eu coloco pra baixo assim, ó, pra ele ficar com esse caimentinho aqui, ó. E eu vou costurar ele aqui, ó, bem rente a golinha da blusinha dela. É bem rente a golinha mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui
E vou botar um alfinetinho aqui pra segurar pra mim fazer a minha costura. São só 4 pontinhos, então é uma costura muito tranquila de se fazer, tá? Eu costurei o primeiro e deixei o fiozinho aqui em espera pra depois a gente juntar os dois e amarrar. Então, aqui, tá posicionado meu bracinho no lugar certinho. Então, eu vou vir aqui, vou passar aqui, ó, pelo corpinho ali e aqui pelo meu bracinho. E vou fazer aqui os meus 4 pontinhos. Aqui. Agora, eu vou entrar aqui. Uma costurinha bem tranquila. Costura, né, pessoal? Costura é aquela coisa, né, não é muito gostoso de fazer. A gente não ama de paixão, mas é necessário. Aqui. E agora, o último pontinho eu faço aqui. E eu vou cair com ele um pouquinho aqui pra frente, pra mim não marcar ali na... E daí eu volto com ele aqui. Só pra mim não marcar ali no meu bracinho. Porque a cor do fio é diferente, então vou fazer a costura mais discreta possível. Agora eu vou tirar esse daqui, porque eu vou dar uns pontinhos aqui agora por baixo, pro meu bracinho não ficar levantado. Então, agora eu volto aqui, no mesmo lugar, pra mim começar a fazer uns pontinhos aqui embaixo, da axila dela. Vou ajustar aqui o bracinho. E daí eu vou erguer o meu bracinho aqui e vou fazer assim, ó. Vou fazer um pontinho aqui no meu bracinho. Ai, que não consigo pegar o ponto. Aqui. E vou fazer um ponto aqui embaixo no corpinho. Vou fazer um ponto de novo aqui no bracinho. E um ponto aqui embaixo no corpinho. Pronto. Agora eu vou puxar. Vou ajustar aqui pra ficar direitinho. E eu vou voltar com esse fio no mesmo ponto que eu saí aqui e vou entrar aqui pra juntar os dois e amarrar. Tá? Então, aqui eu ajusto os meus pontos pra eles não ficarem repuxados. Aqui eu vou dar um nozinho triplo e vou perder esses fiozinhos lá pra dentro, como a gente já fez antes, tá? Ver se meus bracinhos estão bem direitinho, bem retinhos. Agora, estes fios, eu vou perder eles aqui pra dentro do meu trabalho e cortar. Tirar um pouco desse excesso aqui. Vou ajustar aqui pro meu ponto não ficar repuxado. Depois eu vou passar uma escovinha aqui pra tirar esses pelinhos do meu fio preto, né? Porque como pega pelo fio preto. Vou cortar aqui esse excesso, esconder aqui pra dentro. Ajustar o meu pontinho. E agora eu vou só finalizar ali os detalhes do rostinho dela, então, pra gente finalizar aqui a nossa aluna. Então, aqui, ó, vamos pros últimos detalhezinhos. Aqui na boquinha dela, ó, pessoal, eu peguei e passei mais uma vez o fiozinho, tá? Achei que tinha ficado muito clarinha. Eu passei, então, 2 vezes o fiozinho. Dei mais uma passadinha pra deixar ela com a boca um pouquinho maior. Achei que a boca tava um pouquinho pequena, tá? Mas é opcional. Se vocês não quiserem, não precisa, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, com a ponta da minha agulha de tapeceiro, fazer aquele detalhezinho no olho que eu gosto muito de fazer. E vou vir aqui, vou botar um pontinho aqui. E aqui embaixo, na mesma posição, no cantinho, eu coloco 3. 2, 3. Só pra dar um brilhozinho aqui no olhinho dela. Tá? Agora, eu faço a mesma coisa aqui do outro lado.
Então, aqui, ó, fiz os pontinhos do meu olhinho, que eu gosto bastante, vocês sabem. Eu acho que dá um charme bem legal no olhinho dela. Tem que deixar secar muito bem seco. E depois vir, então, com uma basezinha de unha aqui, que daí não tem mais risco de sair essa marcaçãozinha aqui, tá? Enquanto que ele tá molhadinho, a gente consegue tirar e arrumar. Mas depois que ele seca, então a gente põe a base de unha e não sai mais, tá? Tinha ficado um pouquinho diferente esse lado aqui. Deu. Agora acho que ficou igual. Tá? Então aqui só cuidar na hora de secar, pra deixar secar bem sem bater. E agora, então, eu vou passar o blushzinho. Essa tinta que eu tô usando aqui, ó, é tinta acrílica, aquela tintazinha de tecido, tá? Ela é bem gostosa fazer isso. Eu gosto desse rosinha bebê aqui, mas dá pra usar a branca também, tá? Agora eu vou vir, então, aqui com um pincelzinho. Deixa eu ajustar aqui meu narizinho. Meio repuxadinho. E vou passar o blushzinho nela. Então, eu venho aqui, pego o meu blushzinho aqui com o meu pincel. E vou passar aqui na bochechinha dela. Pra dar uma coradinha na bochecha dela. Só pra deixar ela bem coradinha. E agora, pra fixar bem, eu venho com o dedo. Depois que eu já depositei com o pincel aqui, espalhei bem, eu venho com o dedo pra fixar bem. Prontinho. Tá pronta, então, aqui a nossa aluna. Ficou uma gracinha, eu adorei o resultado. Espero que você também tenha gostado. Agora eu vou voltar com ela, que eu vou deixar secar o olhinho dela e volto com ela de pezinho, passando as medidas dela aqui, tudo pra vocês, como que ela ficou. Finalizada, então, a nossa boneca Luna. Espero que vocês tenham gostado. Super beijos a todos.